um filme japonês que traz uma temática curiosa para todos nós. O que acontece depois que partimos dessa vida? A resposta para essa pergunta vale 1 milhão para quem souber. Existem várias teorias que tentam explicar se há vida depois da morte, e esse filme traz uma abordagem bem diferente para essa pergunta. Cheio de emoção e sensibilidade, é A Saudade que Fica que trago para vocês depois da vinheta. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. A Saudade que Fica é um filme de 2024 que está na Netflix. O título original, The Parades, só aparece na tela depois de meia hora. E é aí que a história de nossos personagens realmente começa. Até este ponto, fomos apresentados a um mundo que parece familiar, mas que está isolado do mundo dos vivos. Minako acorda em uma praia cheia de escombros. Enquanto procura por seu filho Ryo de 7 anos, ela se depara com um jovem chamado Akira, que lhe oferece ajuda e a leva para um novo local. Ela logo percebe a chocante verdade de que morreu. O cenário é um tipo acampamento de férias abandonado, com bangalôs pequenos e um bar ao ar livre, com vista para uma roda gigante enfeitada com lanternas. Um lugar para relaxar enquanto se contempla a eternidade. Seus novos companheiros também estão presos entre esses mundos, incapazes de seguir em frente devido a assuntos inacabados ou arrependimentos com os vivos. É aqui que Minako, uma repórter de TV e mãe solteira, se encontra após morrer no grande terremoto no leste do Japão. Ela está desesperada para saber se seu filho sobreviveu ao desastre e perplexa com a atitude casual dos outros residentes, que incluem um escritor, um ex-yakuza, um produtor/ator e uma bartender. Durante o dia, esses fantasmas ficam livres para vagar entre os vivos, revisitando casas e locais de trabalho. Shori, o ex-yakuza, até comparece a seu próprio aniversário de morte. À noite, eles cantam karaokê, compartilham um guisado e bebem até alguns drinks. Eles só poderão passar para o próximo mundo depois de fazerem as pazes com seus arrependimentos e questões inacabadas para com aqueles que deixaram para trás. Aliás, a pendência de Shori com a vida e a morte é muito emocionante de acompanhar. A hora que ele tiver o desfecho para a pendência dele que deixou na Terra, você não vai se arrepender de acompanhar e até deixar cair umas lágrimas. É linda. Apesar de lutar para aceitar plenamente esta nova realidade, Minako participa mensalmente de um desfile, ou The Parade, um encontro onde os espíritos espalhados pelo país se reúnem para ajudar uns aos outros a encontrar as pessoas que procuram, vivas e mortas, enquanto aprendem mais sobre seus companheiros falecidos ao longo do caminho. Como isso realmente funciona, nunca é explicado, embora permita algumas sequências atraentes e muito belas de procissões iluminadas por lanternas típicas. Em determinado momento, chega uma novata ao grupo. O nome dela é Nana, e ela é uma estudante do ensino médio que perdeu todas as esperanças e parece ter tirado a própria vida. Ver o que acontece no mundo que ela deixou para trás é de partir o coração. Para a maioria dos personagens, essas reuniões são suficientes para chegar ao encerramento. Uma exceção é Maiko, o produtor, que resolve completar sua obra-prima inacabada. Um filme de drama semi-autobiográfico inspirado em seu passado estudantil ativista e no grande amor que ele deixou para trás. Veremos aqui um filme dentro do filme, e isso oferece oportunidades para alguns hinos à magia do cinema. Embora A Saudade que Fica seja sobre esses fantasmas por aí, não é tanto um filme sobre a vida após a morte, é mais sobre a vida que eles tinham antes de morrer, o que eles fizeram e o que não fizeram. Em essência, trata-se de encontrar razões pelas quais eles ainda estão aqui, quando deveriam, na verdade, estar do outro lado, não neste lugar que fique em algum tipo de purgatório. O que mais gostei neste filme foi essa abordagem diferente. Normalmente, quando vemos um filme que falam de espíritos, é com aquele enfoque mais de terror, aquela coisa de assombração.
Aqui, além de retratarem os espíritos como pessoas comuns, fazendo o que se faz quando se está vivo, somente estando em um lugar diferente, vemos a morte pelo lado de quem partiu e não somente de quem ficou. Os personagens são bons demais, cativantes. Gostaria de encontrar com eles em outra vida. E cada um tem uma razão incrível para estar ali naquela transição. As histórias de cada um compõem essa grande história principal. E ainda temos a figura do Sr. Tanaka, que é uma espécie de guardião, que se encarrega da passagem definitiva depois que as pendências se acabam. E podemos ver como as ações, por mais bobas que pareçam, ressoam na vida e na morte das pessoas de forma profunda. E a certeza aqui é de que problema mesmo é a saudade que fica também em quem se foi. Este tipo de filme não é para todo o público. É um filme mais contemplativo, ele tem um ritmo lento e calmo que não agradará a todos. Mas é um filme belo, cheio de reflexões e muita emoção. E ele tem um final surpreendente e inesperado, que se você der uma chance não vai se arrepender. E por isso, pode ver sem medo. E aliás, eu te faço um convite aqui. Dê uma chance às produções asiáticas e vamos acabar com esse mito, né, gente? Coreano, japonês, chinês não é tudo a mesma coisa, não. São abordagens bem diferentes. Inclusive aqui você vai perceber que existe um caminho para chegar a um fim. E este caminho nem sempre é uma linha reta. Ele vai dar muitas voltas para se chegar aonde quer. E apesar desse caminho ser mais longo e dar muitas voltas, você irá curtir muito a viagem por ele. Esse filme aborda questões mais amplas sobre a vida e a morte, como o significado da existência e a importância de aceitar a finitude da vida. Ele nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e relacionamentos, e sobre como podemos encontrar significado e redenção mesmo diante das maiores adversidades. Agora um desafio. Se você tivesse que partir hoje, o que te faria ficar conectado ainda a esse mundo? Difícil, hein? Se tiver coragem, comenta aqui embaixo. E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, deixa seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, hein? E ativa o sininho para não perder as notificações do próximo vídeo. E é cinéfilo de verdade? Então passa lá no meu blog para saber tudo sobre filmes, séries, colecionáveis, notícias, tudo sobre a cultura geek. E o endereço está aqui na descrição. E até a próxima!